Bom dia, eu me chamo Alexandra Cristina Pochon e sou estudante da Unicesumar. Estou na matéria da religião. Eu vou falar agora sobre mitos. O que é mitos? Muita gente diz assim, mitos são as histórias que o povo contava para poder enganar o povo. Mas não é isso. Não é. Mitos são narrativas que eles falavam sobre símbolos sagrados. Entende? Quer dizer, na realidade, eles usavam símbolos sagrados, narrativos de relatos. Você está entendendo? Então, tem um pouco de verdade em cada mito que eles contavam. Então, não se transformava só em história que não existia. Entende? Era um tipo de uma filosofia que eles inventavam para poder explicar os fenômenos naturais que existem, como a lua, o sol, a chuva, o céu. Tudo isso eles usavam. Então, como eles sabiam que isso existia, o povo ia questionar eles por que existiam. Então, eles usaram essa filosofia, dessa maneira de explicar. Aí usaram os mitos. Entendeu? Então, cada mito tem um significado. Eles botaram o primeiro mito, teonômicos. Por que teonômicos? Porque eles usavam os seres humanos com os deuses. Eles usavam logo os seres humanos. Os seres humanos, como faziam muitas questões para ele, né, os deuses, então eles tinham que montar alguma coisa. Então, eles montavam os mitos que tinham lógica. Aí fizeram outros mitos econômicos, que era sobre a origem humana, nossa origem. Eles não sabiam de onde a gente veio. Eles queriam inventar qualquer coisa. Então, eles faziam mitos. Imagina, eles faziam mito com lógica. Entende? Então, não tinha como você questionar. Porque eram os deuses da Grécia. Não eram pessoas normais. São pessoas dos deuses da antiguidade. Você vai lá atrás. Então, você não questionava. Você apenas acreditava. É como se fosse uma história que sua avó lhe contou. Você conta para o seu filho. O seu filho está no quarto, você pega um copo d'água e derrama no chão. E ele não viu. E depois você chama ele. E ele pergunta, mãe, por que o chão está molhado? Aí você diz, porque o Deus molhou o chão para você não sair. Você está entendendo? Você já fez um mito. E desse mito ele vai passar para o filho dele. E o filho dele vai passar para o filho dele. Então isso vai ficar em geração em geração. O Deus molhou o chão para você não sair. Você está entendendo o que era mais ou menos um mito? Tinha um pouco de lógica. Por quê? Porque eles queriam que o povo obedecesse a eles. Andasse no caminho deles. Um caminho reto. E para isso eles montavam os mitos. Até aí vocês estão entendendo, né? Aí vamos lá. Aí eles faziam mais mitos, né? Porque eles usavam, não, nós temos que fazer mais mitos porque está vendo mais questões. Então, aí eles usavam o quê? Outros mitos, que eles botavam os nomes dos mitos, viu? Esses mitos que ele botou agora foi mito escatológicos. Escatológico, o que é isso, mito escatológico? Sabe por quê? Porque eles inventavam mito da morte. É. Porque os seres humanos começaram a questionar, por que nós estamos vivos? Por que a gente vai morrer? O que a gente está fazendo aqui? Para onde a gente vai? Da onde a gente veio? Aí eles fizeram esse mito escatológico. Entendeu? Então, tinha lógica cada mito. É muito interessante. Eu já estudei esses mitos todos porque ele não só está na religião, mas também na filosofia. Porque eles fizeram um pouco de filosofia na cabeça dos seres humanos para poder os seres humanos andar ali na linha. Vocês estão entendendo? Mas os mitos são muito interessantes. Vocês deveriam procurar saber esses mitos. São maravilhosos. Eles têm um pouco de fundamento. Você pode entrar na internet e você bota mitos gregos, você vai ver muitos mitos gregos. E muitos interessantes. Por exemplo, o mito heróis. Né? Eles usavam também os mitos heróis para poder você virar uma heroína. Você virar uma pessoa vitorioso. Então, para você virar isso, eles também fizeram um mito. Entende? Então, eles fizeram um mito com cada coisa.
para poder explicar o ser humano de outras maneiras, da maneira que eles querem, mas de todas as maneiras era um mito, mas não tinha um fundamento. Aí, então eles faziam o quê? Eles usavam os heróis gregos, que eram vitoriosos nas guerras, nas batalhas, para você poder virar um vitorioso nas guerras, espiritual em tudo. Entende? Para você poder obedecer. Era uma maneira muito bonita deles. Na minha concepção, era uma explicação que naquela época tinha um pouco de lógica. Porque hoje em dia nós já conhecemos o Deus vivo e ressuscitado. Mas nós não estamos nessa época, nós estamos na antiguidade, que não existia um Jesus. Amém? Então, tinha que ter alguma coisa para acreditar. Então, por isso que o Deus fez isso. Entendeu? Né? Para eles eram os deuses, não é só um Deus, os deuses gregos que fizeram essa filosofia, né? Essas histórias. Porque, na realidade, a religião dominava. Por que a religião? Porque os gregos usavam símbolos sagrados. E onde tem santidade, tem religião. É por isso que nós estamos na matéria da religião. Porque também a religião dominava naquela época. Vocês estão entendendo mais ou menos como eles usavam a filosofia deles, a dinâmica deles para poder passar uma mensagem do bem e do mal. O que você deve fazer e o que você não deve fazer. Então, eles usavam os mitos, entendeu? Por exemplo, vamos contar agora um mito. O mito que você pode ver aí na internet, ele é rapidinho, que é um mito. Na realidade, ele é um mito. Teonômicos, porque ele é teonômicos, porque ele é do Deus com seres humanos. Então, é teonômico. É esse conto que eu vou contar para vocês agora, que você pode ver, tá bom? Ele é rapidinho, ele é pequenininho e você pode acompanhar ele na internet, certo? Vocês vão gostar muito, porque todos os mitos, eles têm fundamento. E eu dou conselho para vocês ir lá atrás, pesquisar mais sobre isso. É muito interessante dos deuses os gregos antigos, são um pouco de verdade o que eles contavam, entende? Então, o mito que eu vou contar para vocês é dos deuses com seres humanos. Então, existia um deus grego que se chamava Zeus, né? Então, Zeus confiou contar para Tiro o poder do fogo. O fogo, que eles consideram um deus, que na verdade é um deus do fogo. Entende? Então, o Zeus confiou um tirão. Só que esse tirão, ele queria muito remodelar o ser humano. Ele queria muito renovação para os seres humanos. Mas ele não falava para o seu. Então, quando o seu contou para o Tira sobre o fogo, ele traiu os seus. Desceu na terra, botou o fogo na plantinha e desceu. E levou para nós seres humanos. Não é interessante? Ele levou para nós seres humanos o fogo. O que é o símbolo do fogo? É o símbolo da sabedoria, é o símbolo da experiência, é um símbolo do conhecimento. Se você tem fogo, você tem um conhecimento. Para eles era assim. Você tem fogo, você tem conhecimento. Então ele pegou e disse, então eu tenho que levar para os seres humanos o conhecimento, a sabedoria. Entende? Mas aí foi uma enganação que ele fez, né? Ele enganou a um deus dos gregos. Então, tudo tem consequência. Você está entendendo? Então, na nossa vida, nós temos consequência? Temos. Se a gente faz o mal, a gente vai ter consequência. Aqui ou depois. Mas a gente vai ter. Né? Se você mata alguém, você vai preso. E se você não vai preso pelos seres humanos, mas você vai chegar uma hora que você vai pagar o que você fez. Entende? Então, era uma maneira dele explicar o bem e o mal. Então, ele traiu os seus, que era um deus. Então, o Deus disse, agora eu vou me punir. E puniu ele. Como foi que os Zeus puniu ele? Amarrou ele em uma rocha. E as árvores vinham e o queimavam. Entendeu? As árvores, não é as árvores, aves. E faziam mal a ele. E ele morreu ali naquela rocha presa com as árvores fazendo mal a ele.
Então ele quis mostrar para nós, seres humanos, que a obediência é muito importante. Que nós temos que andar pelo caminho do certo, não do mal. Entende? Então, na verdade, o mito, ele tem fundamento sim. Não é só mito, não é só história. É apenas relatos, narrativos de símbolos dos deuses. Da antiguidade, mas eram os deuses. Então, na verdade, agora você já sabe o que é mitos. Muito obrigada e tenha um bom dia.